A maquiagem ela é livre, você pode fazer uma série de experimentos na maquiagem. Quando nós começamos a fazer maquiagem de palhaçaria, então a gente utilizou diversas fórmulas de trabalho. Porém, com o tempo, a gente foi observando o que é que funciona e o que é que não funciona. E a gente percebeu o seguinte: nos circos grandes ou nos espaços muito abertos, né, onde o público está muito distante, o palhaço ele vai ter a tendência de maquiar-se mais pesado. Por quê? Porque as pessoas conseguem enxergar melhor de longe. Então os sorrisos vão estar montados. As sobrancelhas vão estar montadas e exageradas. Exagerado. Porque de longe a gente não tem muita noção de como as coisas miúdas, né, vão chegar até aquelas últimas pessoas. Provavelmente nem chegue às últimas pessoas. Mas o que acontece com uma maquiagem pesada quando eu trago ela para um ambiente de mais intimidade com o público? Quando eu trago ela para um trabalho de rua, de uma praça, quando eu trago ela para dentro de um circo de médio porte, médio e pequeno porte, quando eu trago esse tipo de personagem, ele vai trazer certas deficiências de expressão para nós. Lembrando que esse projeto, né, ele foi contemplado pelo edital de circo Aldir Blanc, aqui o concurso número 05 de 2021, da Secult Goiás, a Secretaria de Cultura e o Governo Federal. E graças a esse edital nós estamos aqui trazendo essa oficina de palhaçaria, essa oficina de técnicas de palhaçaria para que a gente possa compartilhar com vocês, graças ao edital. Mas boa noite para todos que estão chegando, né? Quem já chegaram aí. Boa Estávamos aqui noite. no teste. Boa noite a vocês. E para a gente foi muito bom ontem estar junto de vocês, né? Aqui a gente vai agora fazer esse resumo, porque tem pessoas que não estiveram conosco ontem. E vamos só resumir, assim, bem rapidinho tudo, né? É verdade. Nós ontem falamos sobre o riso, a origem desse riso, né? O riso é uma coisa puramente humana. A gente não vê animais sorrindo, a gente vê somente seres humanos sorrindo. E por que dispara esse gatilho do riso, né? Algumas pessoas disparam, algumas pessoas têm o riso por dentro, como os recém-nascidos. Ah, você vê eles sorrindo sem ter ninguém ter contado uma piada, sem nada, né? E a gente vê também os adultos que disparam gatilhos a partir de referências que eles têm de acontecimentos que provavelmente já têm acontecido com eles, como uma queda, né? Alguém pegou você de surpresa e surpreendeu, você esperava que alguma coisa fosse naquele curso e de repente mudou o curso e aquela surpresa fez você criar o riso. Enfim, nós conversamos e chegamos à ideia de que o riso, na verdade, dentro do universo da comicidade e sobretudo na palhaçaria, ele se dá pela quebra de um padrão. Então o palhaço ele subverte a lei, a ordem. Existe uma ordem de acontecimentos e o palhaço é aquele que vai subverter essa ordem. A palhaça ou o palhaço. Lembrem que a gente estava falando ontem que o riso dentro da comicidade da palhaçaria ele se dá pelo erro. Então, por esse erro, o que era antigamente, né, normal, hoje a gente já tem como uma coisa politicamente incorreta, que seria você pegar o defeito de uma pessoa e exagerar e fazer piada com isso. Então surgiu essa coisa de você pegar, por exemplo, um tipo de pessoa e exagerar aquele comportamento e trazer aquele comportamento. Como eram também, por exemplo, a gente sabe disso muito bem, quem assistiu os Trapalhões, quem for mais velho aí, sabe que os Trapalhões brincava muito com todo tipo de situação que hoje em dia é caso de processo, né? E de cadeia, talvez, para muita gente aí. Então se brincava com gênero sexual, se brincava com cor, né, com esse preconceito da cor, não existia nada disso, era uma coisa muito, muito dura, muito pesada. A comicidade para trás ela é muito pesada, muito, né? E as pessoas utilizavam muito isso, é, querendo imitar as pessoas que são corcundas para fazer graça com isso, as pessoas que são coxos, as pessoas que têm deformidades, que vivem mais à margem, é que os artistas daquela época, ligados ao universo da comicidade, eles faziam enchimentos assim de palha, ninguém tinha tanta espuma, né? Eu, pelo menos na minha infância, ainda dormia em colchão que era enchido com palha, né? Que tinha coisa toda florida, porque era no Nordeste, né? A chita florida enchida de palha. Na Europa, eles usavam os tecidos listrados, né? Listrados assim, e cheio de palha por dentro. Esse enchimento da palha é como um ator hoje, que tem mais acesso à tecnologia, usa uma espuma modelada, alguma coisa, para fazer uma determinada tipo de deformação.
eles brincavam muito com essas deformações, imitando esses tipos mais grosseiros, mais grotescos. E isso tanto foi na Inglaterra, quanto foi nos Estados Unidos, quanto apareceu na Europa com outras características. O nome Claude, que deu origem ao nome clown, que quer dizer que é a raiz desse nome clown, camponês, foi fixado nessas figuras que trabalhavam diretamente com esse tipo de comicidade, imitando aquele tipo de pessoa da sociedade, o matuto, né, o caipira. E já, por exemplo, na Europa, na Itália, surgiu El Pagliacci. Né? El Pagliacci era aquela pessoa que se vestia com aqueles materiais. Né? Existem várias, se a gente for pesquisar, existem várias vertentes da história do surgimento do nome em si. Mas essa é uma das boas que eu acho interessante. Então, o Pagliacci era aquele que utilizava as vestimentas, né, que eram listradas, próprias para se utilizar em colchão, para fazer graça, dizendo que aquele camponês, aquele caipira, ele não tinha muito conhecimento das coisas para se usar e usava a roupa do colchão, né, para se vestir, e fazia graça com isso. E aqueles que também usavam as palhas para fazer deformações, os empalhados, empalhate, que virou o palhaço, na tradução em português. Mas a origem disso tudo era imitar um camponês, ou uma pessoa que tivesse uma certa dificuldade de conhecimento como um todo, que assemelhava-se a uma criança, pela inocência. Que foi o que a gente trabalhou ontem, falando que o ponto de partida de um palhaço, de uma palhaça, no olhar, na construção do olhar, é como se fosse uma criança, que não dá muita continuidade na ideia, né? E que enxerga as coisas diferentes. Por exemplo, para uma criança, se você disser assim, a bolsa de Nova York caiu, pá, é arriscado a criança olhar para o lado e ver se a bolsa de Nova York está ali do lado dela, né? Então a criança ela não comunga do universo completo do adulto. Ela faz a visão dela a partir daquela imagem que foi dada. Então é por aí que trabalha-se a cabeça e o modo de pensar do palhaço. Então dessa forma trabalha-se esses tipos. Dentro do processo das maquiagens, existiram então dois tipos clássicos de palhaço, né? Quando eles começaram a passar maquiagem, porque o assunto de hoje para a gente é maquiagem, certo? Dentro da maquiagem, os palhaços eles tinham dois tipos. Um tipo do palhaço, para parecer que pareceria o palhaço sério, e eu falo sempre nessa palavra palhaço, e não estou usando o termo palhaço e palhaça nesse momento, porque estou falando da origem, e a mulher cavou esse espaço depois na história, né? Graças a Deus fez isso. Então, uma das maquiagens que os palhaços faziam era pintar o rosto todo de branco, assim como faziam os cantores de ópera, assim como faziam muitas pessoas do teatro. Ele neutralizava o seu rosto e criava alguns traços clássicos. Esse tipo que tornou-se o branco, ele trazia essa maquiagem branca para dizer que a leitura dele era uma leitura mais fina, você conseguia ver as suas intenções, porque os traços eram mínimos. Já o outro palhaço, o palhaço que se convencionou chamar de Augusto, foi o palhaço, ou o tipo de interpretação dos palhaços, esse que se chamou de Augusto na linguagem europeia dos palhaços. Esse tipo era um tipo mais solto e mais com uma tendência maior a imitar o camponês, o matuto, o caipira e tudo mais. Né? Ele se vestiria mal feito, ele não teria regras ao andar, ele andaria do jeito dele, ele via a coisa na lógica dele, ele subverte a ordem. Esse era um tipo mais colorido, porque ele precisava brincar de exagerar. Exagerava-se no nariz, exagerava-se nas perucas, exagerava em tudo quanto podia, no tamanho do sapato, na roupa sem proporção, né, nas gravatas mal colocadas e tudo mais. Dessa forma, foi se compondo duas figuras que passou a ter cada uma função dentro da cena. Esse tipo mais colorido e que exagerava mais os trejeitos era aquele o tipo que iria quebrar a ordem. E o tipo mais sério, mais bem vestido, seria o tipo que ia colocar a ordem na cena. Porém, isso hoje já existe sem esses tipos de maquiagem. Mas aí, nós vamos passar para essa maquiagem. O branco foi o princípio de uma maquiagem inteira para o rosto de um palhaço. E a partir da base branca se criou outras bases. Como a gente está falando de princípio, nós atravessamos por um processo bem interessante. Usamos pasta de dente no início da gente, usamos minâncora, né? Até os olhos arder bastante, usamos tinta guache, e a gente foi experimentando no iníciozinho, muito rápido. Como a gente, no princípio da gente, já teve contato com pessoas de circo,
Então, não demorou muito para a gente conhecer maquiagens, né, que existiam maquiagens, e como a gente vem do mundo do teatro, também a gente teve acesso às maquiagens profissionais, como o pancake à base d'água, que é aquele um pozinho branco que você pega uma lâmina de espuma, você passa um pouquinho, umedece, tira ali e passa no rosto. Porém, os pancakes à base d'água, eles têm um problema para quem sua muito, como eu, por exemplo, diferente de Gena. Quem sua muito e usa maquiagem à base d'água, ela derrete tudo. Então, se você tem uma cena intensa, mais que 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, quando você usa maquiagem à base d'água e você tem a tendência de suar muito, essa maquiagem com certeza ela vai descer por água abaixo, né? Então, a gente se maquiava de todo tipo, até encontrar lá no circo que nós trabalhamos, né? Segredo de Ciência. era um segredo circense É mesmo. um segredo, né? Porque a gente achou, na hora a gente achou assim, poxa, é um achado isso mesmo. Como realmente, porque eles não passam, o pessoal do circo mesmo, tradicional, eles não passam segredos assim. É incrível como aquela comunidade, né? De circense mesmo, que vieram mesmo, da raiz mesmo. Eles não passavam, né? Hoje em Não dia já passa, tá eles são mais... mais abertos, né? Porque tá até aceitando escolas de circo agora, né? Mas eles naquela época não passavam nada, nada mesmo. Só porque quando a gente foi trabalhar no Circo Popular do Brasil e fizemos amizade com o Graveto, que era um palhaço mais antigo de lá, e o palhaço Chupetim. Então eles usavam a maquiagem perfeita, e ficava lindo e maravilhoso. A gente era impressionado com como o que era que eles usavam. Então, Graveto resolveu passar o segredo, o grande segredo dos palhaços dos circos, né, pra gente. E passou até antes de Chupetim, né? É. E então, como eu falei para vocês ontem, nós usamos o grande segredo é isso aqui, óxido de zinco. Onde a gente encontra isso? Em farmácias de manipulação, não sei nem se é farmácia que dá o nome, É mais de dentista. naqueles tipos de comércio que vende muleta, cadeira de roda, estetoscópio, material para dentista, material para uma série de coisas, né? Essas lojas que vendem isso, que tem um tipo de loja específico. Lá em Natal, por exemplo, no Rio Grande do Norte, é a Prontomédica, é uma dessas que vende isso. E nas casas em cada cidade deve ter a sua, né? Que vende material para dentista, para médico, para isso. Esse tipo de comércio. É lá que a gente encontra isso e você tem acesso livre. Isso aqui não precisa ser médico para comprar óxido de zinco, não. Isso aqui está na base da pasta d'água. Sabe aquela pasta d'água que é feita para aliviar as queimaduras? Está na base da pomada hipogloss. Óxido de zinco está na base de toda a maquiagem profissional também. Então você pega óxido de zinco, você pode usar um pouquinho de óleo da sua cozinha, óleo de semente de girassol, óleo vegetal, né? Não vou fazer propaganda do óleo, não, porque cada um tem um óleo da sua preferência. Mas é muito bom um óleo vegetal. Assim, vai, prejudica a pele? Não prejudica, não. Dessa forma, não. Quem tem pele oleosa é bom você bem limpar. antes mesmo, quando a gente não tinha acesso às outras maquiagens, que agora todo mundo agora já tem maquiagem bem à vontade mesmo. Qualquer lugar encontra, né? Maquiagem de teatro, pancake, como me falou. Mas bem antes, isso aqui foi nossa salvação, né? Estamos passando para vocês porque tem muitos lugares também que não tem essas maquiagens, também muitas pessoas usam muito, então você já pode fazer em casa e sai bem em conta e tudo, então nós vamos passar também. Vamos precisar de um prato, de preferência um prato de vidro, porque é mais fácil de tirar depois de lavar, tá certo? Uma colher. Sempre a gente usa assim uma colher de sopa de óxido de zinco. Observe que o óxido de zinco é um pozinho e ele é um pó fininho, porém ele vem um pouquinho granulado. Quer ver aproxima da câmera aí para ver se dá para o pessoal ver como ele vem um pouquinho granulado. Tá vendo? Deixa cair no teclado não. É um pó. Então, tem as bolinhas. A proporção então é qual, Jana? Então, uma colher de sopa de óxido de zinco e uma colher de óleo. Uma colher de sopa também de óleo vegetal. Algumas pessoas usam também óleo de amêndoas. Só que eu tenho que falar uma coisa para vocês. O óxido de zinco, você vai ele misturando. neutraliza o odor do óleo, o óleo de comida. Tá? Ele neutraliza esse odor do óleo.
Então você não vai ficar com uma maquiagem que cheira a óleo de cozinha, não. Eu tentei já com aqueles óleos de natura, óleos bem cheirosos e tudo. Ai, óleo de cozinha, não, vou colocar na minha pele, não. A consistência é Aí outra, né? tentei vários óleos, óleos de coco, tudo, mas não fica a mesma coisa, realmente. Sai com suor, né? É mais rápido. Não fica a mesma coisa de jeito nenhum. Então, esse óleo de cozinha mesmo, óleo de girassol, óleo de soja, o que você estiver usando. E nesse momento você está fazendo o quê? Aí aqui você vai misturar todo o óxido de zinco com o óleo. E qual é a sua ação? Machucando, tirando todas as bolinhas que possa ter. Vai passando assim a colher, né? Passando e arrastando a colher, depois junta mais de novo. novo. Às vezes tem uma bolinha igual uma areia, sabe? Aí você vai machucando, machucando. Ela é macia, lembra um pouco a goma de tapioca, tá? Então é fácil de amassar. Ela é mais macia ainda do que a goma de tapioca. Ele lembra maisena com as bolinhas de goma de tapioca. E aí, dependendo de como você mais gosta, como que ele ficou bem pastoso, eu gosto assim, realmente. Que a fica mais fácil de aplicar. Uma colher de óxido e uma colher de óleo. A colher de óxido de zinco. Se você for fazer bem pouco, você pode colocar uma colher de café e uma colher de chá também. Aliás, dependendo, se você não quiser fazer. E se você quiser fazer mais, você vai colocando 2 colheres de óxido de zinco com 2 de óleo. Mas também, eu e Nil já fazemos isso há um tempo, então a gente, às vezes, Nil gosta de uma maneira e eu gosto de outra, já percebi isso. Então a gente gosto vai mais assim, durinho, ó. eu gosto mais mole. Eu sempre vejo aqui em mim. Tá vendo? Então, se você quer assim mais aquele branco, bem mais, que fica mais fechado, aí mais óxido de zinco. E eu gosto assim. Eu gosto mais ralinho e eu aplico mais de uma camada. Tá? Lembrando que para usar uma maquiagem de óxido de zinco, se você faz uma base inteira de óxido de zinco... Olha como é que tá. Fica pastoso. Gente, essa quantidade que ela acabou de fazer, se você raspa direitinho, isso aí tudo põe numa pequena vasilha, numa tampinha em alguma coisa. Se você trabalhar sozinho com um palhaço pintando seu rosto, isso aí vai dar para uns 2 meses, mais ou menos, né? Trabalhar muito, né? Se você trabalhar bastante, todo dia, se você se maquiar todo dia, essa quantidade que ela acabou de fazer vai dar para um mês ou 2. Tá? Mas agora, como a gente está fazendo realmente uma maquiagem depois de muito tempo, a gente está usando esse branco só para algumas partes do nosso rosto, porque agora a gente está usando realmente uma base, né? Eu tive problema na minha pele, como eu falei ontem, por causa da menopausa mesmo, não foi nada por causa de maquiagem. E aí a gente também foi conhecendo, né? Também outros tipos de maquiagem que existe no comércio, e a gente foi experimentando a maquiagem cor da pele, para poder deixar uma pele mais bonita antes mesmo de colocar a nossa maquiagem do palhaço, né? Então, assim, tá pronta a maquiagem. Tá feito. Tá feito aqui. Bom, agora a gente vai entrar, gente, no processo da maquiagem mesmo, tá? Agora eu preciso falar para vocês a respeito da maquiagem. Vou falar sobre a nossa maquiagem, tá? E Gena, em seguida, vai complementar. Como é o processo de maquiagem? O que existe? A maquiagem ela é livre. Você pode fazer uma série de experimentos na maquiagem. Quando nós começamos a fazer maquiagem de palhaçaria, então a gente utilizou diversas fórmulas de trabalho. Porém, com o tempo, a gente foi observando o que é que funciona e o que é que não funciona. E a gente percebeu o seguinte: nos circos grandes ou nos espaços muito abertos, né, onde o público está muito distante, o palhaço ele vai ter a tendência de maquiar-se mais pesado. Por quê? Porque as pessoas conseguem enxergar melhor de longe. Então os sorrisos vão estar montados. As sobrancelhas vão estar montadas e exageradas. Exagerado. Porque de longe a gente não tem muita noção de como as coisas miúdas, né, vão chegar até aquelas últimas pessoas. Provavelmente nem chegue às últimas pessoas. Tanto que os circos americanos eles foram constituídos maiores. Né? Os americanos têm aquelas são megalomaníacos, eles gostam de coisas gigantes. Então, por exemplo, Ringley Bros, Barnum aquele circo gigante, que foi o maior circo do mundo antes do Soleil chegar, né, e estragar a brincadeira.
Então, o Ringling Bros, ele começou como um circo de 3 picadeiros. Era uma quantidade enorme de público, né? Os circos gigantescos. A distância que um palhaço daquele ficava do público era muito grande. Não tinha como trabalhar suas expressões, não tinha como trabalhar detalhe nenhum. Por isso que os palhaços, sobretudo os palhaços americanos, eles são exagerados em seus penteados. Começou a surgir, então, tudo grandão, tudo gigantesco, a partir desse tipo de trabalho que era desenvolvido num picadeiro muito distante do público. E a maquiagem pesada começou a surgir também por conta dessa distância que existia. Mas o que acontece com a maquiagem pesada quando eu trago ela para um ambiente de mais intimidade com o público? Quando eu trago ela para um trabalho de rua, de uma praça, quando eu trago ela para um trabalho de um teatro, que aí o público não está tão longe de mim, eu só tenho 200, 300 pessoas, 500 no máximo, numa sala, mas ele tem uma visão boa. Quando eu trago ela para dentro de um circo de médio porte, médio e pequeno porte, né? Então, para um espetáculo de rua, como a gente já falou, quando eu trago esse tipo de personagem, ele vai trazer certas deficiências de expressão para nós. Um detalhe é, aquela sobrancelha que geralmente as pessoas pintam tradicionalmente para fazer animação de festa, que cobre a sua sobrancelha, aquele traço branco que é exagerado aqui, né, que representa uma pálpebra grande, e aquele palhaço que fazia um traço acima da sobrancelha, né, e colocava aqui. Isso aqui era para, de longe, as pessoas avistarem como se fosse um olho, né, como se fosse um olho grande, de longe. Mas isso tirava toda a expressão da sobrancelha, que é muito importante. Muito importante você ter essa expressão na sobrancelha. Se você faz uma maquiagem dura, você vai ter um trabalho mais físico, mais duro, né? Uma maquiagem mais dura. Você propõe com a maquiagem, nada disso fica à toa, despercebido. Se você exagerar num bigode seu, numa alguma coisa que você tem bigode, o olhar das pessoas vai puxar para ali. Então, se você não trabalha com essa região suficiente para você exagerar nessa região, você vai perder, vai chamar a atenção para um ponto em que você não é, por exemplo, não é a pessoa que tenha muita habilidade nesse ponto. Então, o que se sugere para uma maquiagem que funcione dentro do palhaço é que você faça a sua sobrancelha funcionar. Você, por exemplo, não pinte ela, não vá com ela muito além do que ela é, a não ser que você queira criar essa imagem fixa dessa sobrancelha pesada e manter sempre aquela imagem, né? A Ferrugem, quando fazia homem, ela tinha esse tipo de sobrancelha. Era Né? bem grossa a sobrancelha, né? Também. Para ajudar na composição. O que acontece? Quando a gente não tinha um trabalho com base, a gente utilizava como base o próprio branco. Então a gente pegava o branco, passava no rosto inteiro, né? Para isso a gente usava os próprios dedos. Hoje em dia já tem essas espumas que a gente pode comprar, essas espuminhas que a gente compra nos locais, é muito baratinho, espuminha de maquiagem, né? Mas eu sou ainda muito acostumado com as mãos, os dedos mesmo. A gente usa os dedos porque já usa há muito tempo. Você pega e espalha, vem de cima aqui, espalhando, pega três, quatro dedos, assim, vem de cima espalhando, espalha de um lado, espalha do outro, espalha aqui dentro, espalha para cá, espalha nas pálpebras, né? E aí você vem espalhando nos cantos, faz a pintura, que você vai encher o seu rosto. Depois de um tempo, nós descobrimos o seguinte, para nós que trabalhávamos dentro dos palcos, e o nosso circo, ele nasceu como um circo de 150 pessoas, depois ele cresceu para um circo de 300, depois ele aumentou para um circo de 450, hoje nós temos 600 lugares no nosso circo e temos espaço para acomodar 1.500 pessoas na estrutura que nós temos hoje. Porém, não se trabalha com tanta gente no Circo Grock. E nós optamos, né, por utilizar uma base. O que é que faz uma base no rosto da pessoa? Ela suaviza as suas manchas e tudo mais, e ela cria um rosto limpo, para a partir daí você ir valorizando o seu rosto com alguma coisa. A gente já tentou fazer uma base com esse branco aqui, lembra? A gente que tentou... A gente, com pigmento aqui, marronzinho. A gente colocou na internet, né, como criar essa cor bege, com que cores a gente criava isso. E a gente comprou algumas maquiagens diferentes e foi misturando as cores até tentar chegar. Ficou um pouquinho complicado, não deu a mesma textura. Mas agora essas daqui são tão em conta assim, né? Que a gente tá preferindo fazer essa base mesmo. Então, olha só, gente, eu uso esses 3 dedos, eu deslizo eles assim juntos, tá? Por cima da sobrancelha mesmo. No caso, eu tenho 2 cavidades, e eu vou tirar aqui o chapéu para vocês verem aqui, né? Eu tenho essas 2 cavidadezinhas aqui, que eu maquio também lá dentro. Aí eu passo aqui no nariz, desço aqui de um lado, desço do outro. Né?
Vamos supor que isso fosse com branco, se você estivesse fazendo isso com branco. Então, você estaria, se você quiser ir passando também, já né, para adiantar Não, a porque está base, só né? em você mesmo agora. A base. Não é pra você falar, mano? Mas porque eu estou explicando a base. Aí você já vai estar com a base, depois você só usa as outras partes. Aí, olha só. Vou passando tudo aqui, passo por baixo. Ainda não passei em cima das pálpebras, né? Passei primeiro aqui. Fecho os lábios. Maquia tudo, hein, gente? Tudo que vocês puderem, vocês vão maquiando aqui, ó. Bem pertinho. Aí fecha o olho, passa os dedos assim também, passa um, passa dois, passa três, faz o desenho da pálpebra, depois vem cá no cantinho de novo e vai tirando as manchas de dedo, né? Depois, se você utilizar uma espuminha, o que é que vai acontecer? Essa espuminha, ela vai pulverizar essa maquiagem que você acabou de passar, tá? E ela vai ficar bem, vai tirar todas as marcas. Depois que você passou, você vem com essa espuminha batendo, tá? Você vem batendo com a espuminha assim, e ela vai tirando as marcas de dedo, vai deixando mais homogêneo. No meu caso, para suavizar a imagem, eu pinto o meu pescoço. Eu, como palhaço, eu pinto até aqui. Eu maquio o pescoço todo, para que ele dê uma suavizada geral, para que não fique só o rosto, porque isso também dá uma ideia de que você está criando uma máscara de interpretação. Né? Você pode utilizar isso dessa forma deliberadamente. Você pode fazer. O que eu estou falando para vocês é o básico da ideia que surge na cabeça de quem vai assistir, tá certo? Então, fiz uma base. Eu fiz uma base. Aí o que acontece? Eu tenho, por exemplo, eu usava na minha maquiagem um bigode branco. Né? Eu pintava essa parte, para vocês verem aqui em mim, eu tenho essa partezinha bem marcada, tá vendo? É bem marcada. E eu pintava ele de branco, duro. Ficava um bigodão, parecia aquele camarada que trabalha com pica-pau, que tem dois dentão aqui, o Leôncio, né? Parecia o Leôncio do pica-pau, aquele negócio grandão aqui. Eu já utilizei um tipo de boca branca que fica aqui. A maquiagem é feita de luz e sombra. É um processo de luz e sombra. Então, o que é bom a gente fazer? Por que se usa o branco por baixo da boca, por baixo da pintura da boca, às vezes por baixo da pintura do olho, para que dê essa luz, né? Você pode, por exemplo, passar aqui, eu vou passar aqui um branco no bigode, né? Eu vou mostrar para vocês como ficaria esse bigode. Se eu passar mais vezes com um pincel, ele vai ficar um bigode duro, a maquiagem dura. Mas o meu trabalho, ele não é tão duro. O meu trabalho é mais suave. Eu desenvolvi ao longo do tempo um trabalho onde existe mais suavidade nas expressões, nos gestos e tudo mais. E em muitos trabalhos que eu faço, eu desenvolvo um trabalho que tem mímica no meio, que tem isso. Então ele é um trabalho mais suave. Essa suavidade, ela precisa ter também uma ressonância dentro daquela composição que você cria enquanto profissional, na figura que você está criando. Então, ao longo do tempo, eu fui fazendo o seguinte, eu fui deixando isso aqui passar do ponto, passei da linha em que eu estava marcando, né, para suavizar esse traço. Então, eu deixei de ter esse traço tão forte e eu suavizei. Uma coisa muito importante, depois que você faz a sua base, as cores que você vai aplicar na sua maquiagem, você tem que aplicar cor por cor. E aonde você tiver uma cor, você aplica ela. Tá? Então, ao longo do tempo, eu fui trazendo ela para baixo. E fui deixando essas duas partes. Depois eu emendei tudo. Mas aí, no finalzinho, daqui de onde eu tocar com os dedos, eu vou tocando assim, tocando de leve e arrastando devagarinho para que ele suavize. Né? Para que ele suavize. Então, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar uma base branca, né, para eu desenhar uma maquiagem em cima. O que é que eu uso? Eu vou espalhando o máximo possível, porque eu não quero desenhar uma boca de palhaço. Eu quero suavizar e fazer mais claro essa parte aqui. Eu também utilizo nos olhos, um pouco de maquiagem aqui nos olhos, para chamar a atenção, né, das piscadas. Eu gosto muito de trabalhar utilizando o olho. Então, essas coisas que a gente faz no olho, se você faz só um brancão aqui, pinta o brancão do olho inteiro, se você não fizer nenhum traço, não fizer nada, né, você vai estar valorizando toda essa área do olho. Mas se você quer utilizar o seu piscar, isso, aquilo, outro, quando você cria um detalhe nisso,
ele vai chamar a atenção para esse olhar. Então, se você trabalha com trejeitos assim de olho, essas coisas, é bom que você tenha alguns detalhezinhos que você não é de graça esses detalhes aqui, tá? Não são gratuitos. Eles existem por uma razão. Então, se você enche o olho todo, ele cria uma figura, mas ele perde um pouco da sua expressão do olhar, certo? Então, todo o meu branco é esse. Todo o meu branco, o que eu utilizo é esse. Mas o que é que eu faço? Olha só. Eu utilizo brilhos na minha maquiagem para realçar. Porque se eu estou debaixo da luz, em alguns pontos ela vai brilhar. Então eu uso uma cor mais clara, que eu posso fazer com o próprio branco, ou posso fazer com um número mais claro de base. Eu ponho aqui no centro da testa e eu vou esfumaçando isso com o dedo ou com uma espuminha, tá? Eu vou esfumaçando a parte de fora desse. Eu criei uma bolinha branca aqui no meio, né, no centro, e eu vou esfumaçando a parte de fora dessa bolinha. Observe que eu não estou utilizando essa parte que eu utilizei, porque eu estou utilizando uma coisa mais branca, estou utilizando outra parte. Aí eu esfumaço para dar apenas um brilho no meio da maquiagem. Esse brilho, tá? Esse brilho, ele vai dar uma ideia interessante de que a maquiagem está mais viva, vai dar mais profundidade, mais movimento à maquiagem. Eu utilizei durante muito tempo, maquiagem é similar a um batom, só que ela vinha em tubinhos. E a gente tirava com um pincel, né? A gente usa um pincelzinho desses assim para maquiar. Esse daqui tá preto. Esse pincel tá preto. Eu vou tirar o preto do pincel. Aqui, ó. Cadê? Vou usar o lencinho aqui, o pincel tá preto aqui. Acho que a gente utilizou a maquiagem preta. Eu vou tirar. Então a próxima maquiagem que eu faço vai ser todas as tonalidades de vermelho que eu for utilizar. Lembrando que a maquiagem de hoje nós vamos utilizar 3 cores. Você poderia estar com um branco no rosto como base, depois você reforçaria uma área que você quer mais branco ainda, com um pouco mais de branco, para você começar a entrar no universo das cores. No meu caso, eu pinto apenas o lábio inferior, tá? Eu pinto apenas o lábio inferior. Daqui a pouco eu explico para você, depois de desenhada. Você pode pintar o lábio inferior e o lábio superior. Não tem problema. Ele vai lhe dar mais desenho de boca. Vai criar uma expressão um pouco mais feminina, quando você pintar o lábio superior e o lábio inferior. Lembrando que eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, tá? Só estou dizendo o que é que vai criar. E aí eu aplico. E ele vai fazer com que a sua boca se movimente e as pessoas vejam abrir e fechar. Aqui eu ponho, então, 2 pontos de vermelho, tá? E venho com outra espuminha, que já está suja de vermelho, nas laterais, esfumaçando. Toda a minha maquiagem eu criei e esfumacei. Quando eu esfumaço a maquiagem, eu suavizo essa maquiagem. Eu torno ela mais um assunto de pele do que uma pintura, certo? Por quê? O que acontece isso? Primeira coisa, no nosso caso, nós temos uma assunção. Nós assumimos o trabalho de palhaço profissionalmente. Então nós somos palhaços profissionais. Por isso que essa maquiagem ela precisa se confundir um pouco com a nossa pele, porque a gente já traz muito de nós dentro desse trabalho, tá? Não significa que eu não possa brincar com as cores, fazer mais duro, mas eu vou lembrar vocês. Cada maquiagem recebe uma influência do que você faz, tá certo? Existem 2 formas de se trabalhar com maquiagem. Por exemplo, uma espuminha dessa aqui é algo fantástico. Se a gente corta uma espuminha dessa aqui atrás, ela vira um nariz de palhaço, tá? A gente utiliza isso algumas vezes. No espetáculo novo. No espetáculo novo a gente está utilizando. Tem narizes de plástico e tudo. Durante muito tempo nós utilizamos massa de criar sinal e cicatriz, né? Um tipo de massa que se vende nos teatros e tudo mais. E aquilo era caro. Depois de um tempo, eu fazia um nariz arrebitadinho, ferrugem também, mas aquilo caía porque eu suava muito. Eu tinha que ficar usando breu com éter, breu com álcool e tudo mais para ir colando.
Depois eu criei um nariz que parecia um nariz arrebitado. Era uma imitação de um nariz arrebitado. Meu nariz não é nada arrebitado, ele é muito, pelo contrário, achatadozinho para baixo. Aí o que é que eu fiz? Eu desenhei uma bolinha, no meu caso. Você pode pintar o seu nariz reto, né? Não tem problema nenhum. Só uma bolinha no meio, ficaria muito bacana, né? Um pouquinho mais. Você pode pintar ele todo de vermelho. Algumas vezes nós estamos com o nariz pintado e algumas vezes nós estamos com o nariz mesmo colocado, o nariz. A gente não tem muito problema com isso, não. Ou pintado ou colocado. Eu utilizo, por exemplo, desse lado aqui, onde tem essa bolinha, eu circulo o pincel e eu vou girando o dedo assim, à medida que eu vou girando o pincel, eu vou girando o dedo também, que o pincel vai fazendo uma curva para pintar só o risco aqui por fora. Ó, eu fiz uma curva e pintei dali para dentro. Aí eu olho no espelho e vou preenchendo com o pincel essa partezinha e de baixo para cima também. Isso é uma sugestão, tá, gente? Essa aqui é a maquiagem que eu utilizo e às vezes eu utilizo o nariz fechado. Eu venho para o outro lado e faço a mesma coisa. Ó. Eu circulo aqui. Depois eu preencho essa bolinha. Mais um pouquinho. Isso pode ser feito com maquiagem vermelha, não tem problema. Eu estou usando batom porque eu gosto de batom. Ele desliza bem. E aí eu vou emendar aqui, ó. Emendo esse lado e emendo esse outro. Passo aqui embaixo e me certifico de que aqui nos cantinhos também vai estar maquiado. Por quê? Porque eu vou levantar a cabeça, eu trabalho próximo às crianças. Então a maquiagem ela precisa ter um preenchimento homogêneo, ser uma coisa, uma proposta boa. No caso do meu nariz, ele é duro. Por quê? Porque a proposta do meu nariz é que quando eu fico em determinadas posições, ele lembre um nariz que vai estar empinado. Essa é a minha proposta de nariz. Tá? Você pode circular reto, você pode pintar o nariz inteiro, tem pessoas que pintam só uma bolinha, já falei, né? Gente que usa algumas coisas para complementar. No final, eu faço também um pouquinho aqui, tá vendo? No queixo, bem suave. E aí eu entro na parte dos contornos, certo? Por último, eu entro na parte dos contornos. Eu utilizo um lápis, e aí a primeira coisa que eu faço é contornar abaixo do cílio. Tá? Por que abaixo do cílio? Porque isso vai fazer o meu olho ficar maior. Se eu pintar dentro, acima do cílio, ele vai diminuir um pouquinho o olho. Vai escurecer, vai diminuir, mas não fica tão grande. O olho de palhaço precisa ser bem expressivo. Eu pinto abaixo, porque eu ainda tenho domínio desse risco. E vocês vão ver bem, né? E o meu olho vai ficar maior. Como funciona a sobrancelha? A sobrancelha, a minha sobrancelha, eu pinto só um pouquinho mais, tá? Eu venho daqui, olha só, complemento essa sobrancelha, desço um pouquinho para o canto, venho aqui no canto, ó, do centro para baixo, tá vendo? Complemento. Eu utilizo o lápis para riscar, eu seguro firme com a mão, prendo a mão firme, assim, com o lápis, seguro ela aqui, em vez de eu ficar com a mão solta, prendo firme, encosto no rosto, eu ajudo com o rosto e com o lápis. Ó, eu seguro o lápis aqui, veja que o meu rosto, ele também se movimenta. Eu estou olhando no espelho, a minha mão e o meu rosto se movimenta para ajudar a riscar, tá certo? Agora, eu costumo fazer, nessa parte aqui, tá vendo? Eu faço agora uma bolinha para finalizar. Eu uso uma sobrancelha não muito grande, um pouco pequena. Eu arredondo ela um pouquinho aqui, arredondo ela um pouquinho aqui. E agora eu venho e preencho. Vou preenchendo, pintando de fora para dentro, sempre pegando de onde eu contornei para dentro. Tá? Uma vez desgastado, fazemos a ponta novamente. Contornado. Eu utilizo também um risquinho assim na minha maquiagem, como eu falei para vocês, para ajudar na expressão de fechar e abrir os olhos. E a boca, eu aumento ela um pouco, porque eu utilizo muito a boca nas expressões. Primeiramente eu contorno o lábio inferior.
mais de uma vez, observaram que eu estou mexendo também a cabeça, o braço está quase parado, o lápis está fixo, seguro, firme. Ó. Eu ando com a cabeça e trabalho um pouquinho com o lápis. Para aumentar a boca, eu faço isso aqui, ó. Dou 2 traços com a boca aberta. Um em cima, outro mais embaixo e circulo no final. Agora eu preencho isso. Isso aí é uma ideia, né? Uma ideia da maquiagem que ele usa como espaguete. Mas tem vários tipos de maquiagem para palhaço, né? Isso aí é só uma ideia para vocês terem uma base, assim, do que é uma maquiagem, suavizada e mas cada dura. Você vai conhecendo o que você gosta mais, né? Tem palhaço que gosta de usar cores, né, também. E nós usamos realmente mais o branco, o preto e o vermelho. Agora observe uma coisa interessante. Olha o lábio, certo? Então, durante muito tempo eu trabalhei dessa forma. Observe o lábio, tá? Observe como é que funciona isso aqui. Estou falando com você. Aí, como eu faço um jogo de suavização, né, eu fiz o seguinte. Abri a boca, estico. Abro a boca, estico o lábio, empurrando o maxilar para fora, o dente, e pinto um pouco do lábio, desenhando mais embaixo do que em cima. Volta aqui. E o que é isso? Eu venho ou com o meu próprio dedo mínimo, esfumaço isso, ou com essas coisinhas de esfumaçar que existe na maquiagem, e vou na ponta, no último traço, esfumaçar. Em vez de ter um lábio simples, eu posso ter um lábio esfumaçado, que a cor escura vai penetrando na cor clara em vez de ser um desenho. Então, era um traço duro e eu suavizei, né, dessa forma. Mas eu trabalho para crianças e para adultos, sobretudo o universo infantil. E como eu falei para vocês, eu pinto a boca desta forma para poder ter um traço grande de expressão. Então a boca não é o meu lábio, a boca é o que eu uso enquanto boca. Para que apareça mais isso, lembre que o branco faz o escuro aparecer. Então eu venho com o branco aqui, ó, já estava pintado de branco, né? Mas olha só que detalhe, olha só. Então eu dei um tracinho de branco colado no traço escuro. E olha que isso acendeu um pouco mais esse traço. Para que isso? Para que eu possa então funcionar. Quando eu estico, esse traço ele vai levar a boca para muitos lugares. Se eu tivesse pintado aqui em cima, ele ficaria mais duro, tá? Ele ficaria mais duro. Então, eu suavizei. Como eu trabalho suavizando, então, suavizo o vermelho, suavizo o branco, né? Dou um traço e suavizo o preto em mim. Clarei. E aqui está uma ideia de maquiagem. Essa é a maquiagem que eu uso. Mas você pode, por exemplo, aumentar o branco aqui embaixo também, para trazer mais queixo para a cena e tudo mais. Então, o que eu fiz aqui? Valorizei a sobrancelha, porque eu utilizo bastante nas expressões. Então, se você trabalha com expressões e você leva isso para as sobrancelhas, se você perder a sua sobrancelha pintando ela demais, você perde as suas possibilidades de expressar. Se você pintar muita boca, muito vermelho, muito azul, muito isso assim, e o seu lábio se apagar, você perde a possibilidade de utilizar o lábio e ele ser visto funcionando. Mesmo que você pinte isso aqui tudo de branco pesado, faça um lábio, desenhe um lábio que funcione. Dentro, um risco, alguma coisa que ele vá funcionar.
entendeu? Essa seria uma sugestão para a gente no universo masculino. Eu, por exemplo, como tenho essas duas partes cavadas aqui, eu utilizo um chapéu pequenininho. Não é esse aqui, não. Esse aqui eu estou utilizando para conversar com vocês. Eu utilizo um chapéu pequenininho que cobre só essa minha parte aqui. Tá vendo? Pequenininho, eu uso com uma liga assim por trás. E aí, quando eu ponho ele, eu pareço um palhaço careca, né? Porém, eu sou calvo, não careca. Eu vou passar agora para a Gena. Mas Tá é certo? que A imagem para ela. interessante que eu percebendo uma coisa, né? Como eu vim do palhaço, o palhaço Ferrugem, né? Então eu me pintei muito, por muito, muito tempo mesmo. A maquiagem do homem, vamos dizer assim, o palhaço, né? E aí, quando eu fiz essa transição, né? Virei mulher, fui para palhaça, então eu deixei muita coisa do Ferrugem, né? E não consigo tirar realmente, não. Então, eu sei que tem mulheres palhaças que podem usar muito, bem coisas bem femininas, tem algumas que desenham, né, coraçãozinhos e tal. Mas aí realmente a minha palhaça tá muito misturada com o meu palhaço, né? O palhaço que eu vivi durante muito tempo. Então, normalmente, a primeira coisa que eu faço é como o Nil fez, passou a base. Enquanto ele estava conversando, eu passei também um pouco do branco, não muito, mas depois eu vi que eu fiquei muito branca na tela. Aqui não tô, mas na tela tá. Fiquei muito branca, né? Mas aí, tudo bem, já que ficou assim, né? E aí eu começo com a minha boca. Eu gosto de um batom muito mais vermelho do que esse. Será que é esse? Eu faço exatamente como minha boca é. Uma vez eu tentei exagerar a boca, não gostei. Essa fórmula de pintar o lábio superior e o lábio inferior, não é que ele seja estritamente feminino, né? Eu falo que fica mais feminino. A mulher utiliza mais na conversação dela o, todo o conjunto dos lábios em si, né? A mulher tem essa delicadeza. Então, quando você faz isso, você expressa mais esse lado seu, mais o lado feminino, né? Não é que só mulher pode usar gênero feminino, é que ele se torna mais feminino a maquiagem quando você pinta os dois. Ou se você tem um lábio muito grosso e pinta os dois lábios, ele fica over. Você tem que usar muita boca e tem que usar nessa tonalidade para ficar. Se você tem um lábio muito grosso e pinta os dois lábios, né? Então você torna alguma coisa, você chama a atenção de algum ponto que todo mundo vai esperar que aquilo ali seja utilizado daquela forma que você pintou, né? Aquela forma que você está sugerindo. Eu também, como vim do meu palhaço Ferrugem, eu faço quase idêntico, mas o palhaço tinha realmente sobrancelhas mais largas, né? A ferrugem era bem grossa. A ferrugem pintava, ela dava um traço reto aqui, no canto da sobrancelha para cima, ela dava um traço reto e descia depois enchendo. Era como se fosse aquela foice da morte, sabe? Que era assim, dois traços retos e descia aqui para igualar com a sobrancelha, né? Aquelas duas foices da morte, assim, um para um lado e um para o outro. Na suavidade. Agora, agora eu vi direitinho você falando isso do foice da morte, agora eu vi direitinho. Pois é, era isso mesmo. E ferrugem era de morte. A ferrugem homem era triste. Tinha um espetáculo que chamava Um Circo de Dois, aonde Ferrugem era o dono do circo e eu era o empregado. Né? Ferrugem era o dono do circo. Então Ferrugem só era o dono. Então a minha sobrancelha ficou agora mais fininha, porque antes era bem grossa. Eu realmente também coloco o meu lápis por fora, mas eu tava pintada e não tirei. Um tipo de maquiagem também que você pode fazer é você pintar por fora e por dentro e pintar a parte de cima de preto. Quem tem essa habilidade de pintar também a parte de cima da pálpebra de preto, pelo menos aí uns meio centímetro pintar de preto e dar uma esfumaçada, ele vai dar um olho melancólico, o olho Charlie Chapliniano, né? Um olho de Charlie Chaplin. Ele cria um olho que tem aquela ele dá uma melancoliazinha no olho, mas é legal. Se você tem um trabalho que vai favorecer isso aí, fica bonito. Eu também coloco um tracinho aqui abaixo do meu olho. Eu puxo sempre um pouquinho assim.
Esse tracinho aqui é porque eu vou trazer o branco, vou colocar no dedo mesmo. Mas tem um branco daqui, você quer? Não vai ser assim mesmo. Se quiser o pincel também, posso limpar ele. Quer o pincel? Mas eu vou usar o pincel. No preto, no vermelho e no branco. E eu vejo o palhaço mesmo que faz a maquiagem borrada mesmo, porque é assim um palhaço. Sabe, umas coisas assim borradas, e eu já vi muitos. Se você trabalha a proposta, então a A proposta é assim. se torna aquilo ali que você está trabalhando. O importante da maquiagem é você saber que você vai utilizar aquilo que você está fazendo. Então, se você faz uma maquiagem borrada, você deve ter uma estrutura, vamos dizer assim, entre aspas, borrada de interpretação, né? Aquele que extrapola, que vai além, que mexe realmente muito mais com os outros e por aí vai. Os bufões, né, que é um tipo de palhaço também, que trabalha, um tipo cômico que trabalha mexendo na ferida do outro e não na sua, ele mexe na ferida do outro. É um tipo cômico que realmente, geralmente eles usam uma coisa mais borrada, porque eles são borrados na interpretação deles. Então está muito ligado, né? Por que nós temos essa maquiagem um pouco mais limpinha, vamos dizer assim, mais suave e tudo mais, e ao mesmo tempo tradicional? Porque a gente faz uma linha tradicional, mas faz uma linha com suavidade, a gente se aproxima bastante do público, né? A gente se aproxima muito do público. E o nosso trabalho, ele tem isso, ele tem um pouco de suavidade, tem um pouco de expertise, vamos dizer assim, né? Tem delicadeza, ele é um trabalho cativante, ele foi feito para mexer com a criança e envolver o adulto. Então, por isso que a maquiagem da gente foi refletindo dessa forma. A Essa minha suavidade. boca também, quando eu tava com o palhaço, o Ferrugem, ele era um palhaço que Um traço preto, tinha um traço totalmente de quadrado. ponta a ponta quadrada, né? E também era muito bom, porque mexia, o traço ficava bem legal mesmo. Mas aí, quando eu entrei para Ferrugem, eu fiz a minha boca assim, só com um tracinho aqui. Ela trouxe o lado mais feminino mesmo para a figura, porque Ferrugem ela veio assumir o feminino da palhaça, né, da profissão de Gena Leão. A parte feminina, a expressão feminina do trabalho de Gena Leão, ele foi assumido com a palhaça Ferrugem. Ferrugem assumiu esse trabalho na versão feminina, porque Ferrugem, o certo de falar, Ferrugem que corrói o ferro, é a Ferrugem, né? Então esse nome Ferrugem, ele já era mais ou menos isso. Era o palhaço Ferrugem, mas por trás estava a Ferrugem, que era uma verdade, a verdade era a Ferrugem, né? Que estava por trás. E depois de um tempo, a Ferrugem tornou-se o Ferrugem tornou-se a Ferrugem. Vocês vão conhecer essa história de Gena Leão no final dessa oficina. Ela vai contar para vocês por que a gente está falando isso, né? Que ela foi homem e agora fez essa cirurgia. Ai, ai. A Eurides falou que nunca se pintou de palhaça, mas fica com vontade. Ah, é? Vontade. Mas já fiquei com Ah, bacana. Ah, tem mais um tracinho que eu esqueci de fazer aqui, que eu gosto de fazer Eu também. sei que você esqueceu, eu ia falar. Eu gosto de fazer um tracinho aqui. Vou aproveitar e fazer. Bem, basicamente está pronta a minha maquiagem, que é bem simples realmente, não é nada do outro mundo. É uma coisa assim bem normalzinha mesmo. E aí, eu coloco por último na minha maquiagem o meu nariz. Algumas vezes, agora nesse espetáculo novo que estamos, antigamente o meu nariz era colocado só assim. Porque eu sempre usei o nariz grande colocado, né? Fui para um espetáculo, um espetáculo num lugar bem distante da cidade, onde eu não poderia encontrar mais nariz nenhum. Esqueci o nariz, não veio na mala. E aí, por necessidade, usei o nariz pintado, realmente. Primeira vez que aconteceu isso comigo, eu usei o nariz pintado. E, na verdade, achei maravilhoso. Percebi aí que tem palhaços que não usam o nariz vermelho, porque realmente, quando nós já somos o nosso palhaço, a gente já encontrou o nosso palhaço,
Nossa maquiagem nem precisa tanto, a roupa também não. Já fui para eventos com o Nil, que a roupa da minha palhaça ficou também. E outra mala que não chegou no evento. E aí eu vesti outra coisa e Ferrugem estava ali. Então, realmente, isso aí serviu para eu perceber que quando nós estamos já, achei, me encontrei. Então, isso é indiferente. Mas eu uso agora normalmente, não é esse que ele agora providenciou aqui, mas eu faço assim, Idêntico. um idêntico a esse. Essa mesma espuminha, E aí, eu tô trabalhando assim agora. essa mesma espuma que a gente usou a maquiagem, você dá um corte nela atrás, ela tem esse formato, e já criou esse tipo de nariz. Ele Então, gruda porque essa espuminha é dura, ela é bem tivemos essa durinha, de ideia uma densidade bem interessante. também, quando a gente tava precisando de um nariz diferente. E a gente sempre se maquiava com isso aqui. Quando a gente olhou assim, "Ah, o nariz!" E a gente tá usando no espetáculo novo, né? Quando a gente começou a usar esse tipo de maquiagem aqui, feito por nós, e Nil suava muito e tal, eu acho, não sei se foi quando você usava a de água, que você usava pó, talco, Não, lembra? é nessa daí. Você jogava no É seu para rosto, fixar isso daí. pronto, é para fixar isso aqui. Fica muito perfeito. Ele pegava, colocava pó mesmo com Talco, uma talco espuma, de bebê. talco mesmo de bebê, com espuma. Depois que ele faz isso aqui, ó, ele passa com uma esponja daquela bem cheia, Não é assim. aquela coisa felpuda? Você Aí pode pegar fica tudo mesmo, tudo de pó, assim. Aí você vai tirando. Quando você tira tudo, a maquiagem fica assim, com o verso da sua pele, é uma tatuagem. Você pode ir no Fica armarinho, se lindo. você não tiver aquela coisa felpuda de aplicar pó, você pode ir no armarinho comprar um pedaço de veludo, não tão grande, do pelo não tão grande, compra um pedacinho só. Aí você bota um paninho dentro, envolve ele assim, dá uns pontinhos por trás, segura aquilo ali, põe pó de criança, bate assim o pó, né? E o restante que sobrar, você bate assim suave no rosto, plá, 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 plá. Depois você pega algum pincel ou a própria coisinha sem pó e joga assim, vai tirando. Aí você vai perceber que você pintou de pó. Você só vai de novo por cima e cobre as linhas mais escuras e aplica o vermelho mais uma vez devagarinho e aquilo ali ele chupa de novo para o pó chupa isso de novo. A maquiagem fica sequinha, ela não sai com suor, não sai com nada, só quando você for tirar mesmo. E aí você pode, para tirar a maquiagem, você pode usar lencinho umedecido de bebê, né? Que você vai tirando na direção da maquiagem. Eu vou tirar agora para vocês verem, tá certo? Antes da gente saber, como antes da gente usar o lencinho, nos circos também, o gravete, ele usava, sabe o que? O óleo mesmo de O cozinha, aquele próprio óleo. óleo, O óleo de cozinha, você coloca um pouco assim na mão, faz assim, passa no rosto. Pronto, tira tudo. depois você pega o papel higiênico Passa o suave, papel daquele bem higiênico. suave, né? E aí você só vai passando, sai Sai tudo, rapidinho. usamos Depois muito lava com isso, bem no shampoo. início, né? Mas agora tem tudo tão prático, né? Shampoo, agora isso que a gente está falando para vocês são coisas para você não prejudicar a sua pele, tá? Nós temos 32 anos pintando o rosto, que a gente pinta o rosto, vamos dizer assim, né? Que a gente maquia. E só com esse tipo de maquiagem, óxido de zinco e diluído no óleo vegetal, a gente tem mais de 20 anos que a gente se maquia com esse tipo de maquiagem. E hoje a gente já utiliza também a maquiagem industrializada, como a base industrializada eu procuro não a mais cara, mas a que adere melhor à pele, que espalha melhor. Elas têm essa base, elas protegem um pouco. A gente se deu muito bem assim com essas bases, né? Tem de vários tipos. E isso segura bastante o rosto da gente. Durante muitos anos. Isso aqui, essa coisa dessa base é uma coisa que deve ter uns 5 anos que a gente está utilizando. No máximo, 5 anos que a gente vem utilizando essa base. Mas antes disso era só branco. A base que a gente fazia era com branco. Depois a gente esbranquiçava mais com um pouco mais de branco. Batia o pó, né, para ficar tudo impermeável e bonitinho, e a maquiagem e tal, fazia maquiagem. E transpirava por cima disso e tirava depois a maquiagem. E isso manteve a pele da gente sem espinhas, manteve a pele da gente boa, tranquila, sem ter problema nenhum. Para tirar uma maquiagem com lencinho desse, às vezes a pessoa pega um pacote desse, tira um traço, tira um traço. Não funciona assim não. Olha só. Você pega isso aqui, escora um dedo assim por trás, ó, aí você vai tirar cor por cor. Vamos dizer que eu vou tirar primeiro os lábios, né? Aí eu venho aqui, ó, corro na direção do lábio, tá certo? Aí venho aqui, corro na direção do lábio. Meu lábio já sumiu, né? Eu tiro só no cantinho aqui, ó. Eu não estou usando o espelho. Ó, o lábio foi embora.
Então, como eu estou tirando primeiro o preto, eu vou lá na sobrancelha e corro na sobrancelha também. Tá? Ó, eu vou aqui e corro com ele na sobrancelha. Sempre escorando um dedo por trás. Aí eu venho noutra parte que eu não usei ainda, mas no mesmo lenço, ó, com o dedinho só naquele pedaço que eu não usei ainda, e vou passando a outra Ô, Nil, sobrancelha. e já estamos perto de encerrar, eu queria saber já passamos deles, se alguém fez alguma pergunta, se trouxe algo para tirar dúvidas, que aí esse restinho de tempo a gente pode ir, eles Falar, tira. compartilhar alguma coisa. Depois Sim. disso, eu ainda tenho o lenço, vou pro vermelho, tá? Vamos vendo aí o que Ferrugem perguntou, o que Gina perguntou. Tem alguém que ainda não tem maquiagem? Tem alguém que ainda não resolveu fazer um tipo de maquiagem? Então eu usei um lado do lenço, né? Vou usar o outro lado do lenço. Eu tirei os dois rostos, agora eu venho aqui como quem vai assoar o nariz assim, ó. Eu pego o lenço e assuo o nariz, tá vendo? E assim, depois o que sobrou, eu venho aqui, ó. Eu pintei aqui por dentro, né? Eu tiro. Agora, com outro pedaço, eu venho e tiro o excesso do branco, que está nos olhos, né? Que está aqui no queixo, já aproveito e tiro aqui, no canto dos olhos. E eu fui assim. A última coisa que eu coloquei foi o meu nariz. A primeira coisa que eu tiro é o meu nariz. O Joé Reis falou assim: gosto muito de pintar o rosto Depois completo. minha boca. Todos os palhaços aqui da região fazem apenas detalhes nos olhos e na boca. E me dizem que o rosto completo assusta algumas crianças, devido a certos filmes que surgiram nos últimos anos. Mas a princípio não tive muito contato com crianças que têm medo. Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que a composição geral do palhaço é o que pode fazer uma criança se assustar. Uma outra coisa também é como você chega para a criança, como você entra para atuar com essa criança, que colabora com isso. Não necessariamente a maquiagem, a menos que você faça uma maquiagem realmente muito feia, né? Muito borrada. Mas a maquiagem, ela não é o fator principal, não. Porém, a criança, ela gosta de sentir confiança. Tá? Ela prefere sentir confiança na figura. E a criança que tem medo de palhaço é criança quase bebê, né? É criancinha de 2, 3 anos, 4 anos, no máximo. Tem crianças maiores que aí já vira trauma, é outra coisa, é outra história. Eu usei 2 lencinhos, tá? Um, tirei a coisa, o outro, tirei toda a base que eu apliquei em mim. Com 2 lencinhos, resolvi a parada. E eu com um lencinho. Então, o tipo de interpretação é o que realmente faz a criança ter medo ou não. Tá? E se você tem uma roupa excessivamente colorida, tem um detalhe também. Às vezes vira excesso de informação visual. Esse excesso de informação visual pode fazer com que a criança se assuste um pouco, ou seja confuso para ela entender. O que é uma roupa com muito excesso de informação visual? Isso aí a gente vai passar amanhã para vocês, tá? Que amanhã é indumentária. É quando você faz uma maquiagem muito colorida, com azul, com vermelho, com verde, com isso, com aquilo, aí põe uma peruca bicolor, né, com uma cor aqui, outra aqui, e você põe uma roupa toda colorida de um jeito, a calça toda colorida, tudo muito colorido, muito colorido, muito colorido, aí você tem um excesso de informações. O colorido da palhaça, o colorido do palhaço, é a mistura das coisas, né? Ele fica mais harmônico quando você tem a blusa de uma cor, a calça de outra cor, entendeu? Aí o sapato, e a soma de tudo isso é que vai dar um colorido. Não tudo colorido, porque tudo colorido dá excesso de informação. Para muitas pessoas fica confuso e você deixa de ter 100% da sua atuação aproveitada. A confusão dos traços e a confusão do excesso de cores sobre a pessoa, se você não sabe utilizar isso profissionalmente, ele vai lutar contra você e não a seu favor. Eu acredito muito nisso, que as crianças que têm medo de palhaço, sabe? Essas que têm medo mesmo, eu acho que não é só a maquiagem assim, toda colorida que alguns palhaços fazem. Eu acho que é a composição mesmo, geral. Mas que ela já tem isso, né? De ter o medo do palhaço. E aí, muitas mães fazem, ó o palhaço, tipo como ameaça, ó o palhaço. A criança vai ficando com medo, né? Quando a gente fazia animação infantil, a mãe dizia assim,
Eu já vi mãe dizer assim na minha casa, quando a criancinha eu vestido de palhaço, trabalhando, a mãe dizia, ó, vou mandar o palhaço pegar você. E algumas vezes eu escutei a mãe fazer ameaça dessa. Uma das vezes eu fui, eu fui extrapolei, eu estava no começo do trabalho, extrapolei e falei para a criança, mentira. Na frente da mãe, disse, mentira, eu não pego ninguém não, eu sou uma artista. Eu já falei também, mas eu não falei isso mentira, não, sabe? Mentira. Não, eu Você fiquei, estava bem novinho, você estava no começo. eu era bem jovem, estava no começo. Eu falo fiquei sempre assim, zangado com aquilo ali. não, eu sou sua amiguinha, eu sou sua amiga, a Isso é palhaça ferrosa é vingança, sua né? amiga. Isso é vingança, isso é antiético. Um profissional não deve fazer esse tipo de coisa, não. Ah, Deixa que a mãe eduque o filho dela como ela quiser. A pessoa só diz, não, não pego não. Eu sou seu amigo. Porque, afinal de contas, é um artista e a mãe está utilizando aquilo ali para... desleal, né? O que a mãe faz com a criança. Bom, gente, já são 9h15. a Nós Patrícia chegamos falou então... assim, ó, Patrícia, fala. ela está com uma dúvida. Fala. Perguntaram se vocês misturaram a óxido de zinco com a base para obter a cor da pele. Não, Patrícia, você deve ter entrado um pouquinho depois, né? Nós aplicamos Se você estiver achando que a cor da pele que a gente estava agora faz parte do óxido de zinco, não. Nós aplicamos uma base cor da pele antes, para igualar toda a cor da nossa pele. E em cima dessa base, a gente aplicou, porque eu estava já mostrando para vocês, ao mesmo tempo que eu estava mostrando como é suavizar, como é fazer um traço que aproveita os seus traços, eu já estava mostrando também como você pode fazer a sua maquiagem parecer mais profissional, tá? Com o resto do complemento. Quando você faz uma maquiagem muito dura, é necessário que o seu trabalho corresponda à dureza da sua maquiagem para aquilo parecer profissional. Do contrário, vai parecer que aquela maquiagem dura é você que não sabe se maquiar. Então, a proposta da maquiagem, ela precisa estar aliada à proposta do seu trabalho. Entendeu? Você pode fazer uma maquiagem toda borrada, mas o seu trabalho tem que valorizar a sua maquiagem. Mas tem muitas pessoas, viu, que usa já esse aqui mesmo, diretamente. Olha como é que fica. Ó. Já coloca no rosto mesmo o branco. Quem gosta de ser os palhaços brancos. Não tá pegando, não? Aquela câmera ali. Ó. Agora sim. Tá vendo? Já usa ele diretamente no rosto. A gente usou muito, por muito tempo. Se espalhar bastante, ele vira uma rosto. base, né? Aí vai espalhando. Se eu espalhar muito, vai ficando menos, né? O óxido de zinco tem uma vantagem. Mas a gente usou muito ele, só ele direto no rosto. Depois é que a gente começou a usar uma base mesmo, essas bases de maquiagem normal, para poder harmonizar, né, o nosso rosto. A gente foi entendendo que a maquiagem ela tem que ser uma coisa mais harmônica dentro do seu trabalho, porque o trabalho da gente busca um pouco dessa harmonia, né, naquilo que a gente vai fazendo. Então a gente entendeu que a nossa maquiagem precisava de buscar essa harmonia também. Lembrando mais uma vez, valorizem, né? Valorizem os traços que vocês sabem trabalhar com eles e aqueles que vocês não sabem, exercite. É muito importante tentar exercitar bastante a sobrancelha, até que você desprenda o músculo e ele responda às suas emoções, porque a sobrancelha ela responde muito às nossas emoções. Você pode ver uma pessoa contrariada, que ela fecha logo isso na cara, a sobrancelha já vai respondendo às emoções. Uma pessoa alegre, né? Ela tem uma tendência a abrir, levantar mais a sobrancelha. E certas informações, quando elas chegam à frente, elas suavizam o seu trabalho e fazem com que você trabalhe bem menos e você comunique muito mais. Se não tiver mais... é isso, né? Amanhã vamos trabalhar indumentário. E aí vocês, se tiverem alguma dúvida, chegou o momento, ou alguma pergunta, chegou o momento que a gente já vai se despedir. Tem o Breno, levantou a mão. Breno, fala. Fala, Breno. Boa noite. Boa noite. Foi muito legal hoje sobre maquiagem. Acho que tem uma coisa que vocês estão pontuando, e eu acho que vocês vão pontuar, né, toda a oficina, que tudo conta uma história, né? A maquiagem conta uma história, o figurino conta uma história, que é a história do palhaço, né? Que é a história da palhaça, que é esse seu universo particular, sua história particular. E uma coisa que eu queria saber de vocês é sobre a maquiagem de vocês, né? Como é que foi? Porque vocês disseram que começaram do zero, né? Então teve essa coisa de tentativa e erro até chegar nela, porque eu lembro que, sei lá, o seu Roger, né? O Roger Avanzi, o Piccolino, ele herdou a maquiagem do pai, né? Ele herdou essa coisa... Os traços do pai, né? Então, como é isso, né? Como é que é uma maquiagem que é herdada, que não é sua, mas se torna sua, e como é a que você descobre de você, né? Nós somos de circo, né? Agora, nós somos de circo. Mas nós viemos do teatro. Então, no teatro, a gente tem uma noção diferente do circo. Duas interpretações existem hoje dentro do universo da palhaçaria.
que eu não posso me aprofundar tanto. A interpretação daquele palhaço que a gente chama de clown, né? Aquele tipo que se apresenta como clown, e o tipo que se apresenta no picadeiro. O tipo do picadeiro é um tipo que, basicamente, ele constrói aquilo que ele vai trabalhar e apresenta para as pessoas, com a possibilidade de trazer um ou outro e envolver no seu trabalho. O tipo clownesco, isso num estudo profundo do que é clown em sua base de interpretação. O tipo clownesco, ele se propõe a nascer, a criar durante a sua apresentação. Tá? Então, o que acontece? O clown, ele tem menos de essa coisa de herdar, porque ele faz mais laboratório no seu estilo de trabalhar. O palhaço, ele herda mais. Quando nós começamos a fazer, nós experimentamos alguns tipos de palhaço que a gente olhava e copiava. De revista, desenho de palhaço, muito desenho, que era anônimo, não se tratava de um palhaço X ou Y. Aqueles desenhos que as pessoas fazem espontaneamente, que ficam muito belos, a gente copiava muito isso, assim, copiava, que eu digo, bebia nessa fonte e olhava, e a gente colecionou aquilo que era legal. Com o tempo, a gente só subtraiu aquilo que era exagero, que a gente achava que estava atrapalhando. Eu usei no início uma sobrancelha que fazia isso. E eu percebi que esse trabalho atrapalhava a minha expressão, e eu gostava muito de me expressar com as sobrancelhas, e eu fui valorizando a minha sobrancelha. E percebi que eu tinha muito essa coisa de trabalhar, né, com a face, aquilo ali poderia aumentar a minha boca, diminuir e fazer funcionar. Então eu valorizei mais, mostrar mais a sobrancelha e a boca. E o restante eu suavizei para não competir, né, para não competir com o restante. Foi mais ou menos por aí que a gente chegou nessa maquiagem que a gente está. Não caminhamos muito para chegar aí, porque a gente já pegou a cópia daquilo que a gente achava bom e bonito. A gente copiou mais ou menos aquilo que a gente achou bonito e só aperfeiçoou para o que funcionava na gente. Foi mais ou menos assim comigo. E comigo também foi. Eu deixei os tracinhos do olho, que eu achava muito maravilhoso quando eu fui estudar, né? Por causa dos tracinhos. Que a gente também trabalhou na Europa, trabalhamos em circos grandes, né? Que a gente parecia uma formiguinha no picadeiro. E aí a gente começou a estudar isso, qual era a expressão melhor para as pessoas olharem e perceber, né, a gente. Então, esses do olho, isso aí eu deixei mesmo, depois de muito tempo eu usava e continuei, mesmo como palhaço. E a boca, eu notei que eu fui mudando a boca, né, para levar para o meu estilo mesmo, mas realmente como você mesmo falou, assim, algumas pessoas vão, né, se adaptando, como é que é o nosso palhaço e tal. Tem coisa que um dia eu ia olhar e não achava legal, tal. Tipo assim, eu coloco um tracinho aqui nos meus lábios. Eu coloquei porque eu queria chamar atenção para cima dos lábios, assim. Eu fui colocando, fui testando, fui vendo o que era melhor para o meu rosto. Mas que, na verdade, a gente... Queixo, né? Eu pus um tracinho no Você queixo. também Assim, trouxe, né? também. Você esqueceu, né? Pus um tracinho. Não, hoje eu pus depois. Colocou? E então a gente vai criando realmente, de acordo com com o que nós somos, o que nós gostamos, né? Quando a gente já tem essa firmeza, assim, essa segurança do palhaço, a gente vai, de repente, vai vendo aos poucos, quando eu vou ver, faz muito tempo mesmo que tá a mesma maquiagem, há muito tempo. Tanto é que nós participamos de um filme nacional, O Homem que Desafiou o Diabo, que o diretor escolheu a gente para ser, né, os palhaços do filme, e o figurinista quis mudar totalmente, espaguete ferrugem, assim, tá? Roupas diferentes, maquiagem diferente, cabelo diferente. E foi uma das coisas que realmente eu falei pro diretor, vamos participar como espaguete ferrugem. E aí ele aceitou e a gente entrou. E quando chegou no camarim, o maquiador, né, que maquiava todos os dias, foi maquiar, a gente disse, não! A gente não deixou o maquiador pegar no nosso rosto, mesmo num filme nacional, que todo mundo fica à vontade, né, para os maquiadores maquiar tudo, e a gente não, nós queria garantir nossa identidade no filme. E a gente garantiu, realmente, a gente entrou como espaguete ferrugem. E eu acho que é bem assim mesmo, bem forte na gente já, a nossa maquiagem, a nossa roupa. Mas eu sei que em outros espetáculos que a gente está fazendo, ele já... Esse que você for assistir, Gargalhada Tradicional, espaguete ferrugem está mudando sempre, né? Mas a maquiagem é a mesma. Tradicional não, isso é palhaçaria. Só corrigindo aqui. Então tá, pessoal. Então é isso. Amanhã estaremos aqui, no mesmo horário, às 20 horas. Então, gente, muito agradecida pela presença de todos. E amanhã nos veremos, com certeza. É isso. Grande abraço a todos.